Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su pueblo. Aleluya. 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 Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor. Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor. Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque mi Señor tiene poder. ¿Quién vive? Aleluya, 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 aleluya. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor. 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 La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque mi Señor tiene poder. Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor. 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 La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque mi Señor tiene poder. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo. Aleluya. Un fuerte aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Tá bom, tá bom. Irmãos, pode sentar, por gentileza. Cuidado para não tomar choque aí, pastor, porque esse trem molhado é perigoso. Ô glória, irmãos, eu gosto demais esse espírito que os irmãos da Bolívia têm. O brasileiro não tem isso, né? Até para machacar lá nós vai ficar meio travado, né? É. Mas os irmãos da Bolívia têm a música mesmo, isso é geral, né? O povo da Bolívia tem a música mesmo na personalidade mesmo. Graças a Deus por isso, porque quando vão louvar a Deus, louva a Deus de verdade. E nós precisamos aprender isso. Tudo que formos fazer para Deus, fazer com alegria, fazer o melhor para Deus. Essa é a grande verdade. Eu ouvi um testemunho de um irmão essa semana. Ele dizia: quando eu não era crente, eu ia para o carnaval. Ele era sambista, né? Ele dizia assim que o líder dele lá da escola de samba exigia que eles ensaiassem quase durante todo um ano. O pastor que é do Rio de Janeiro sabe. Quase todo ano era ensaio, para fazer uma apresentação de 40 minutos. Não pode faltar o ensaio. E tem mais, aquela alegoria, toda aqueles... Cada um paga a sua própria roupa, né? E eles fazem aquilo com tanta alegria, com tanta paixão. Aí tem muitos desses que aceitam Jesus, quer fazer a obra de Deus relaxadamente. Não, tem que fazer com alegria, com mais alegria ainda, porque nós estamos servindo o Rei dos Reis, amém? Queridos, eu quero aproveitar esta oportunidade para nós então entrarmos no assunto. Vou falar mais propriamente aqui do casamento, né? Quantos casados nós temos aqui? As pessoas são casadas. Levante a mão, bom número. Abaixe a mão os casados. Os solteiros, quem é solteiro aqui? Levante a mão. Quem ainda não casou? Amém. O público-alvo aqui é bem heterogêneo, mas deixa eu perguntar aqui. Quantos têm menos de 15 anos? Menos de 15 anos, levante a mão. Menos.
a maioria são maiores de 15 anos. Então, como o pastor Júnior disse, a idade adequada para se começar a namorar é quando o jovem começa a amadurecer e que tem condição de pensar em casar, né? Então, de 15, 16 anos, principalmente para as moças e o rapaz um pouco mais, desde que tenha um amadurecimento, né? Isso é bem verdade. Então, a palavra não vai ser só para os casais, vai ser para todos. Agora são 4h10 ali naquele horário. O pastor aí disse que nós vamos fazer o trabalho até as 5. Os irmãos suportem mais umas meia hora de palavra, amém? Então eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis 2. Sentados mesmos, nós vamos ler alguns versículos. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Júnior, pela palavra que nos antecederá. Gênesis, vocês sabem onde está o livro de Gênesis, né? É o mais difícil de achar, né? É o primeiro livro da Bíblia. Nós tínhamos um diácono no interior de São Paulo, o diácono Sidney. Eu fui pastor numa igreja no interior de São Paulo. E outro dia o Sidney chegou na minha casa e disse: pastor, está uma benção, pastor. Agora eu estou lendo a Bíblia toda, pastor. Estou lendo toda a Bíblia. Estou lendo de manhã, de tarde, de noite. Estou lendo tudo. Falei: já leu o livro de Gênesis? Ele falou assim: não cheguei lá ainda. Falei: então você nem começou, rapaz. O versículo 7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 8: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Versículo 16 ou 18 diz assim: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para que este lhe desse o nome. E Adão chamou a toda alma vivente, e isso foi seu nome. E Adão pôs o nome de todo o gado e as aves dos céus e de todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela de Adão, e da costela o Senhor Deus tomou do homem e formou a mulher, ou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, portanto do varão foi formado. Portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegará-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Vamos extrair desse texto alguma lição. Está vendo alguns irmãos fazer algumas anotações, então vamos falar de forma bem pedagógica, vamos dizer assim, para que os irmãos possam anotar e aprender, e levar para casa, aprender alguma coisa. Primeiro, quero dizer para os irmãos que, apesar da nossa sociedade de viver aí a era do descartável, tudo hoje parece ser descartável, né? Hoje o copo é descartável, os pratos são descartáveis, os talheres são descartáveis, tudo é descartável hoje. Tudo. A tendência da modernidade é essa, as coisas se tornarem descartáveis. Se usa uma vez, se joga fora. As roupas hoje parece que
se acaba mais rápido, os sapatos, os carros, tudo. Esta é a tendência mundial. O casamento parece que também está querendo caminhar para este rumo. No mundo já é assim. Dentro da igreja, entretanto, nós não podemos aceitar isso. Por quê? Porque o casamento é uma instituição que o próprio Deus criou. Quem fez o primeiro casal? Deus. Jesus, confirmando isso, realizou o seu milagre, o seu primeiro milagre, numa festa de casamento, João 2. Então o casamento é uma bênção de Deus para a humanidade. O casamento é uma bênção de Deus para esta terra. O casamento é uma bênção de Deus. Deus instituiu o casamento. Essa é a primeira lição. A segunda lição que eu extraio desse texto é que Deus, desde o princípio, quis para o casal o melhor. Deus criara o primeiro casal, e o versículo 8 que nós lemos aqui, Deus colocou aonde o primeiro casal? No jardim do Éden. Quem sabe o significado da palavra Éden? A palavra Éden quer dizer alegria, quer dizer prazer. Deus quer para o casamento, Deus quer para um casal que eles vivam uma vida de prazer, uma vida de alegria. Eclesiastes 9:9 diz assim: goza a vida, ou seja, viva bem a vida com a mulher que tu ama todos os dias da tua vaidade. É isso que Deus quer para o homem e para a mulher. Deus quer para mim, Deus quer para minha esposa, Deus quer para os casais aqui presentes, que vocês vivam bem uns com os outros. Este é o projeto de Deus para o casamento. Infelizmente, na nossa vida, irmãos, nem tudo é um mar de rosas, nem tudo funciona da forma que nós queremos, que nós planejamos, que nós projetamos. O pastor Júnior falou aqui do sonho dos projetos. Precisamos ter o sonho dos projetos, mas às vezes nem tudo é este jardim de prazer, de alegria, nem tudo é um Éden na vida da gente. Tem aí as intempéries, os problemas da vida, as dificuldades. E eu, essa semana, ou a semana passada, estava conversando com a minha esposa mais ou menos nesse assunto. Perguntei para ela assim: bem, qual é o maior inimigo do casal? Você poderia me falar o maior inimigo do casal? Ela falou assim, de pronto, assim, minha esposa tem a língua muito afiada. Ela falou assim: falta de dinheiro. Não deixa de ser. A falta de dinheiro é um inimigo do casamento, né? E a falta de dinheiro, ela atinge todos nós. Se nós formos relacionar aqui os inimigos do casamento, os ladrões de alegria no casamento, não são poucos. Deixa eu perguntar aqui para os casados. Só vale responder quem é casado. Quem é solteiro não sabe o que é isso ainda. Alguém poderia me... A minha esposa já falou de pronto lá. Falta de dinheiro. Alguém poderia falar mais algum inimigo do casamento? Que rouba a alegria do casamento? Falta de compreensão. Mau humor. Falta de diálogo. Mentira. Há 15 dias atrás, eu fui aconselhar um casal que infelizmente se separaram. Ela não conseguiu viver com o rapaz. Por quê? Por conta da mentira dele. Ele criou um relacionamento de mentira, e era mentira em cima de mentira, uma mentira para cobrir a outra, e foi vivendo. Aí ela falou: não dá mais para viver com esse camarada, porque eu não sei onde que ele vai parar com essas mentiraiadas. Se separou. Poucos meses de casados. É um problema sério. É um problema sério. O pastor falou falta de diálogo. Falta de diálogo. Falta de compreensão, só falou. Mau humor. Irmão, se Deus criou o casamento ou o casal para viver feliz, alegre, isso daí não pode se encaixar. A falta de humor. Que o pastor Cláudio Duarte, um pastor carioca, ele fala que no casamento tem pessoas que tratam tudo a ferro e fogo. Esses tempos atrás, um casal procurou nosso pastor lá e disse assim: pastor, eu estou brigado com a minha mulher faz 3 dias. Por quê? Porque na hora de dormir,
Ela não se entendeu comigo. Aí a irmã falou assim: não, pastor, é que na hora de dormir eu falei assim, boa noite. Ele falou assim, a paz do Senhor. Aí ficaram sem conversar 3 dias por causa disso. Ora, irmãos, coisa simples de se resolver. A pessoa perde a alegria no casamento. Porque eu tenho para mim o seguinte: o casal tem que viver bem, tem que viver feliz, tem que viver alegre, tem que viver de forma apaixonada sempre, namorando sempre, como diz o pastor Júnior. Nunca perder essa alegria, o prazer de você estar do lado da sua companheira, ou você estar do lado do seu companheiro, ter alegria. Tem que viver isso. A falta de tempo, a falta de dinheiro, eu relacionei alguma coisa aqui, a falta de compreensão, a falta de perdão. O pastor Júnior falou uma palavra aqui interessante: o jugo desigual. Quem é filho de Deus aqui, levante a mão. A pessoa que não é crente, ela é filha de quem? De Deus? Não. Aí você casa com uma pessoa não crente, você vai ter quem por sogro? É jugo desigual. Quer ver um jugo desigual? Na nossa igreja, no Mato Grosso do Sul, por onde nós passamos, tinha uma moça muito exemplar, só que muito estudada. Pensa numa moça estudada, ela tem 3 faculdades, ela tem 28 anos hoje, ela tem 3 faculdades, uma de direito. Estudada. Ela foi lá e casou com um rapaz simples da igreja. Foi ficando com medo, todo mundo casando, casou um casal, outro falou, meu Deus, tem que casar. E o primeiro que apareceu na reta, ela, vem, casou. Coitado. O jovem é totalmente o oposto dela. É um rapaz gente boa, trabalhador. Só que é um rapaz que não gosta de estudar. É um rapaz de pessoa simples, modesta, da roça. Aí eles vivem um contraste. Eu já vi ela falar assim, esse menino é um burro. Falou para o marido dela na minha frente e na frente da minha esposa. Aí eu fico pensando nessa palavra, que o jugo desigual. Você tem que procurar alguém que você vai viver bem com ela, você vai suportar as fraquezas dela, os limites dela, porque existe isso, irmãos. Aí você chega na casa da moça, lá é uma desordem terrível, uma bagunça. A mãe é um relaxo só. Quero aqui contextualizar, por gentileza me entenda, falar de forma bem clara para que os irmãos entendam. A mãe é um relaxo terrível. Aí você vê a moça tudo desorganizada. Você vai ter uma esposa se casar com ela que vai ser o resto da vida aquilo. Não adianta, você não vai conseguir mudar isso, é difícil. Então você tem que falar, Senhor, tem misericórdia, tira esse sentimento do meu coração, porque infelizmente a paixão é um sentimento cego. Quando a pessoa está apaixonada, ela não vê que a pessoa é feia, que a pessoa é nariguda, que a pessoa é barriguda, que a pessoa não trabalha, que a pessoa não gosta de estudar, que a pessoa é um arrogante, que ela é uma preguiçosa. O sentimento da paixão cega a pessoa. Você não consegue ver os defeitos. Está todo mundo falando, ele não presta, ele não vale nada, ele é um sem vergonha. Você, não, é vocês que estão contra mim. Porque você não consegue enxergar os defeitos. Então quando você estiver querendo casar com alguém, aqui estamos falando para pessoas solteiras também, quando você pensar em casar com alguém, ouça os demais, ouça o conselho dos pais, como o pastor Júnior disse. O pai e a mãe geralmente têm uma visão mais aguçada que a sua. O pai e a mãe sabem o que é melhor para você. Meu filho, esse não é um caminho. Olha a família que você está entrando, é uma família de pessoas complicadas. Porque o pai quer o melhor, irmãos, para o filho, não é isso? O pai e a mãe quer o melhor para o filho, para a filha. Aí o pai, às vezes, esses dias atrás, um pai falou assim, pastor, eu desisti, porque essa menina agora se inveterou para o lado desse rapaz. Esse rapaz tem 2 irmãos que é preso, ele está no mesmo caminho, e essa menina se apaixonou por esse homem e está querendo ir morar com ele. Eu já abandonei. A mulher ainda fica tentando alguma coisa. Infelizmente a moça saiu de casa e foi morar com o rapaz. Vai ter problema, uma família toda problemática. É claro que Jesus faz a obra, que Jesus transforma, mas é o que o pastor Júnior disse, deixa a pessoa vir para a casa de Deus, veja primeiro se há transformação de verdade. Não vai mergulhando assim não. O jugo desigual é um problema seríssimo, seríssimo, seríssimo. Aí você chega na casa da moça, ou você chega na casa do rapaz, você vê lá tudo desorganizado, tudo bagunçado. Você acha que na sua casa vai ser difícil? Não, porque quem vai mandar lá em casa sou eu. Eu não vou casar com o pai dela nem com a mãe dela.
personalidade dos pais fica entranhada na personalidade dos filhos. Isso não se muda. O versículo 2 e 8, nós entendemos que Deus fez o casal para viver no jardim, ou seja, Deus quer o melhor para o casamento. No versículo 2 e 21, vamos ler o que está escrito lá, 2 e 21 de Gênesis. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu, e tomou uma das suas. Deus tirou Eva de uma das costelas de Adão. Tinha até um pastor falando sobre isso daqui uma vez. Aí falou: olha, irmãos, que coisa maravilhosa, e Deus criou a mulher da costela do Adão, que coisa linda. Aí o ventilador virou a página da Bíblia, ele não viu, caiu lá na Arca de Noé. Olha, vamos continuar. E ainda betumou por dentro e por fora. Esse Deus é bom demais, irmão. Deus não betumou a Eva, não. Pastor Valdemar diz que Deus fez da costela. Eu gosto muito do pastor Valdemar quando ele começa a falar sobre casamento, porque é muito engraçado. Por quê? Porque a companheira, a esposa, é para estar ao lado. Tem um ditado machista que diz: atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Mentira. Do lado de um grande homem está uma grande mulher, porque a mulher foi feita para estar do lado. Deus, na hora da criação, poderia tirar qualquer parte do corpo de Adão e ter feito Eva. Não poderia? Poderia. Só dele estar criando o homem já é um milagre inexplicável. Mas Deus tirou da costela. Deus não poderia ter tirado da cabeça? Não poderia ter tirado de uma perna, do pé? Não, Deus tirou da costela. O pastor Valdemar nos ensina que Deus tirou da costela, que é para estar do lado. Porque se Deus tira do pé, o homem ia se achar no direito de pisar nela. Não, você foi tirada do meu pé, você tem que se humilhar aqui, ó. Machacalar, irmão, é só a cabeça do diabo. Não é a cabeça da esposa. Não é humilhar a esposa, sobrepor porque você é macho. Você que traz sustento para casa, você se acha no direito de humilhar sua companheira? E que companheiras, esposas, você não foi tirado da cabeça para você não querer mandar no marido, não é para estar do lado dele. Quantos casamentos destruídos porque a mulher quer tomar uma posição de mandar no esposo? De mandar. Esses dias atrás eu estava conversando com um presbítero da igreja. Aí eu disse assim: ô abençoado, nós vamos lá então. Estava eu, ele e a esposa dele assim, bem na porta da igreja. Eu falei: nós vamos lá então, está tudo combinado? Ele falou: nós vamos sim, está amarrado. Aí a mulher dele cutucou ele e falou assim: não vai não. Aí ele olhou para ele e falou assim: não vou poder ir, pastor. Ela não deixa. Olha, irmão, eu confesso para vocês que eu nunca tinha tido vontade de dar uma surra num homem, mas aquele dia eu tive vontade de dar uma surra nele. Falei: que é isso, rapaz? E não foi mesmo, irmão. A mulher não deixou, ela botou mesmo e falou: não vai, acabou. Tem mulher que quer mandar mesmo. É que nem a história daquele do homem que matou o galo em casa. Você sabe essa história do homem que matou o galo? Escute aqui, o rapaz estava namorando com a moça. Presta atenção, é muito interessante essa história. Vamos descobrir lá na sua casa quem matou o galo. O rapaz estava namorando com a moça. Aí ele foi visitar a casa da moça. Aí chegou lá, estava uma bagunça velha, a sogra dele xingando tudo, chutando tudo, e o marido lá quietinho, com medo, não falava nada. Aí o sogro dele chegou e falou: vem cá, ele sentou lá e falou assim: você está vendo aí a mãe da sua namorada? Está vendo, minha mulher? Isso daí é o Satanás. Isso. E o rapaz já estava com medo, falou assim: está vendo aquela menininha bonitinha que você está namorando? Ela é 10 vezes pior que a mãe. Aí ele ficou quieto, tranquilo. Tá bom, eu vou arriscar assim mesmo. Casou, presta atenção. Foi embora para casa. Aí o sogro deu saudade do genro e da filha. Foi um dia visitar lá o casal. Chegou lá, a casa estava um brinco de limpa, bonita. A moça chegava assim: ô meu pai, benção. Sim, meu esposo, sim senhor. Aí um falou assim: tá acontecendo alguma coisa de errado aqui, não é possível? Que milagre é esse? Chamou o genro e falou assim: o que aconteceu, cara? Me explica aí, rapaz, que receita foi essa? Não, isso foi fácil. No dia da noite de núpcia, na noite de lua de mel lá, comprei um galo e uma espingarda.
Eu botei o galo amarrado na porta da janela do quarto, carreguei a espingarda e deixei atrás da porta. A hora que o galo deu 3 horas da manhã, que o galo cantou, eu peguei a espingarda e falei assim: galo miserável, sem vergonha, você vai ver quem é que canta mais alto aqui. Dei um tiro bem no peito do galo, joguei o galo em cima da cama e falei assim: eu quero esse galo hoje no almoço, bem temperado. Aí desse dia pra cá ela ficou uma benção. Aí o sogro falou assim: não peça a sua espingarda para mim. Cadê a espingarda? Tá aí? Aí. O homem levou a espingarda, comprou o galo, amarrou lá atrás da janela, carregou a espingarda atrás da porta, bem ponta de pé para a mulher não escutar. Quando deu 3 horas da manhã, que o pobre do galo cantou, ele pulou, pegou a espingarda, falou: você vai ver, galo miserável, quem canta mais alto aqui, pá! Aí trouxe o galo e jogou em cima da cama e falou assim: eu quero esse galo no meu almoço. Aí a mulher pegou a espingarda, mirou bem na testa dele e falou assim: vai você fazer, que eu quero ele no café da manhã. Já não tem mais jeito. A esposa foi colocada para estar do lado. Diga assim comigo: primeiro. Não, está muito fraco. Diga: primeiro, Deus quem constituiu o casamento. Diga: segundo, Deus quer o melhor para o casamento. Deus quer o melhor. Você tem que viver bem com a sua esposa, porque depois que acabou, casou, acabou, irmão. Não tem esse negócio de estar trocando, não. O negócio de ficar não existe no casamento. Ah, pastor, o senhor fala assim porque o senhor não sabe o trem que eu casei lá em casa. Minha irmã que chegou no pastor e falou: pastor, o senhor fala assim porque o senhor não conhece meu esposo. Meu esposo, irmão, é joio. Eu dormi, o diabo foi lá e plantou do meu lado. Mas você casou, Deus quer que você viva bem. O pastor Valdemar sempre diz que tem irmã que chega e diz: pastor, eu casei com uma mala sem alça. Pois é, irmão, você casou, abraça essa mala pelo meio e vai até o fim com ela. Vai embora. Com alça ou sem alça, você tem que ir até o fim. Ir até o fim. Procurar viver e viver bem, irmãos. Deixar de mau humor, que nem diz a nossa irmã Marinita, missionária Marinita. Ter compreensão, que nem diz o pastor Alberto. Compreender, ter diálogo, o pastor diz. Viver bem. Deus quer que você viva bem. Namorar sempre. Como é bom você ver um casal de pessoas. Eu vou fazer 15 anos de casamento dia 23 de dezembro agora. Sou novo, estou começando agora. E junto comigo tem um bocado de gente que está começando agora. Como é bom você viver bem, não só no início do casamento, mas a vida toda, amando, respeitando, protegendo, suprindo os homens, as mulheres também. Respeitar, honrar. Quando você casou, o pastor abençoou lá esse matrimônio, consagrou essa aliança. Assim como essa aliança não tem emenda, assim tem que ser o seu amor pela sua esposa, sem emenda, sem rasura, sem nada. Viver com sinceridade, com prazer e com alegria. Amém? Amém. Diga comigo assim: quem é casado, levante a mão direita assim, diga assim: Senhor, eu quero viver o melhor para a minha vida e para o meu casamento. É que nem a história do velhinho, que há muitos anos casado com a esposa. Falar em esposa, está chegando minha esposa ali: vem cá, meu bem. Eu gosto de pregar para casal sempre quando minha esposa está perto. Vem perto de mim aqui, meu bem. Sente-se aqui perto da missionária Marinita, pastora Cida Moura. Escuta essa história aqui, para vocês entenderem o que é viver bem, com paixão, com amor para o resto da vida. O velhinho casou com a velhinha, era novo quando casaram. O tempo passou, 50 anos de casado. Aí o tempo foi passando, pastor, aí parece que o amor foi esfriando, né? Aí o velhinho já não ligava muito para a velhinha, não queria mais saber de namorar, meio distante. Um dia a velhinha deu saudade de namorar com o velhinho e falou assim: meu bem! Ele deitado de um lado da cama, ela do outro lado, cada um virado as costas para o outro. Ela virou para o lado desse: meu bem, faz tanto tempo que você não dorme, dá uma mão para mim assim, meu velho. Aí o velho deu uma resmungada: ei, velha. Aí estendeu a mão e deu para ela. Aí ela puxou o velho e falou assim: meu velho, faz tanto tempo que a gente não dorme agarradinho, abraçadinho com o outro. Aí o velho resmungou mais um pouco e abraçou ela. Aí eu falei assim: meu bem,
faz tanto tempo que você não dá umas mordidas aqui na minha orelha. Aí o velho levantou resmungando. Eu falei, o que foi, meu bem? Você não gostou? Eu vou buscar minha dentadura. Irmãos, Deus quer o melhor para o seu casamento. Deixe de ser uma pessoa mal-humorada, arrogante, que não tem perdão, que não tem compreensão. Entenda a sua esposa, entenda o seu esposo. Todos nós temos as nossas limitações. Todos nós temos os nossos defeitos. Escute-me, não tem ninguém que não tenha defeito. E não existe esse negócio de casamento perfeito, isso é ilusão. Isso é ilusão. Porque estamos falando de ser humano. O ser humano tem falha, tem defeito mesmo. Se você não observou isso quando você namorava, agora você tem que pedir graça a Deus para você suportar isso e tentando melhorando aos poucos, com muito diálogo, com muita conversa, com muita paciência, com muito perdão. É assim que funciona. Não adianta. Ah, não, eu vou casar com ela. Ela é perfeita, pastor. Meu Deus, ela é perfeita. Olha aquilo ali, que coisa linda. Não cai nessa não, isso não existe. Pastor, aquele homem é um gato. É um gato. É que nem a irmã que chegou assim: ah, pastor, quando eu namorava, quando eu era jovem, eu sonhava, pastor, que o meu príncipe encantado ia chegar em cima de um cavalo branco e tal, pastor. Ai, pastor. E aí, irmã? Aconteceu. Ai, que benção. É, pastor, mas o príncipe foi embora, eu fiquei só com o cavalo. Hã? Tem que procurar viver bem, entendendo o defeito um do outro. E não adianta querer trocar, porque você pode trocar e pegar algo pior. Ah, não gosto dela, mas próxima agora eu vou acertar. Acerta não, irmão. Quando você fica encegueirado pelo vírus da paixão, você não vê defeito, você casa com a primeira que aparece lá e vai ter problema. Vai ter defeito. Vai ter dificuldade. Não tem como fugir disso. Não tem como. O rapaz queria casar, mas tinha vergonha de casar porque ele tinha um chulé terrível. Vocês sabem o que é chulé? Como é que chama chulé aqui no... Chulé, lá no ar que chama piché, carniça, no pé. Parece que tinha um gambá amarrado no pé. Aí a moça queria casar também, mas tinha um outro problema, que ela tinha um mau hálito terrível. Aí ela falava assim, e ele falava assim, escolhendo os pés. Aí na casaram, enganaram um outro, casaram, e na lua de mel, ele foi tomar banho primeiro, tirou a roupa, esqueceu, deixou a meia pendurada, lá no onde põe a toalha. Quando ele está deitado, ele lembrou, meu Deus do céu, ela vai descobrir tudo agora. Ela vai descobrir meu chulé, ela vai terminar comigo agora. E ela está lá no banheiro pensando, como é que eu vou fazer para falar para esse homem, para dar um beijo nele, que eu estou com esse mau hálito horrível. Ah, vou ter que enfrentar. Aí chegou lá e falou assim, bem, eu quero te contar um segredo. Aí ele falou, já sei, você comeu minha meia. Não tem jeito, não tem defeito mesmo. Eu louvo a Deus que crente, quando a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo entra nela e muda tudo. Não é só a alma, o Espírito muda o costume, muda a postura, muda as amizades. Deus muda tudo, Deus transforma tudo. Aquele que bebia bebida alcoólica não bebe mais, aquele que fumava deixa de fumar, aquele que mentia deixa de mentir, porque o Espírito Santo de Deus transforma. Pastor Júnior contou aqui o seu testemunho de vida em rápidas palavras, que Deus transformou. Se Deus transformou a vida dele, Deus pode transformar a vida do seu esposo, da sua esposa, a sua vida. Deus pode transformar as nossas vidas. Vamos fazer até uma oração aqui. Coloque a mão no peito e diga, Senhor, está muito fraca essa oração, Jesus. Você que é solteiro também, diga assim, Senhor, transforma a minha vida. Tira de mim o que não te agrada. E que eu tenha uma família abençoada, próspera, feliz.
para a honra e glória do seu nome, Jesus. Aleluias. Porque todos nós temos defeitos, todos nós temos defeitos. Vamos continuar aqui, o versículo... Quem está com a Bíblia aberta aí? Capítulo 3 e versículo 11 e 12 de Gênesis. Gênesis fica lá perto de Apocalipse, tá bom? Está do lado de Apocalipse. O versículo 11 e 12 do capítulo 3 diz assim, ó: E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que ordenei que não comeste? Então Adão disse: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. O que eu aprendo aqui? Que o casal tem que aprender a assumirem as responsabilidades juntos, quando acertam e quando erram. Aqui no caso aqui, Adão quis dar uma de bonitão, disse: epa, Jesus, Deus, que isso? Não. Ele jogou a culpa em quem? Em quem? Ele jogou a culpa em dois, na Eva e em Deus. Falou assim: foi a mulher que tu me deu. Casamento não é isso, irmãos. Na hora que você acerta, você não acertou sozinho, não. A sua esposa acertou com você, ou vice-versa. Quando você erra, a sua esposa não errou sozinha não, você errou com ela. É dividir as responsabilidades. Porque acertar é fácil, agora errar é difícil nós assumir essa responsabilidade. Porque quando um casal briga, irmãos, pode ver, ninguém quer assumir a culpa do erro. Não, o errado não sou eu, é você. Sempre é você nunca consegue assumir, é difícil isso. Não, meu bem, realmente eu errei, me perdoa, de verdade. Você falar de coração, isso é praticamente impossível dentro do casamento. Geralmente nós queremos jogar a responsabilidade nas costas dos outros. Não, eu errei, eu fiz isso porque você fez isso. Mas eu fiz isso porque você fez isso. Aí fica aquele jogo de empurra, de acusação, e ninguém assume, e não tem paz, e não tem perdão, e não tem a bênção de Deus. Casamento tem que ter projeto. Você não pode viver uma vida aí com seus filhos como bicho, como os seus filhos acordam, dormem, não tem uma palavra, não tem uma postura de ensinamento, não tem uma oração, não tem uma leitura bíblica, não tem nada. Não, irmãos, isso não é família, isso não é casamento, isso não é vida. Você não está criando seu filho como você cria o seu animal lá de estimação, que na hora da comida você sabe que tem que dar comida, isso está bom demais, já é suficiente para a sobrevivência. Filho não é isso não. Esposa não é isso não. Não, lá em casa não está faltando nada, tem arroz, tem feijão, a geladeira está cheia. Ué, sua mulher não vive só de arroz e de feijão, não. As responsabilidades têm que ser assumidas juntas. Eu anotei aqui, ó. Nunca o esposo ou a esposa deve assumir os méritos de algo que deu certo sozinho. Eu estou estudando muito sobre liderança. Tem um ditado muito bonito, uma frase muito bonita que eu achei de John Maxwell. Ele diz assim: quando você chega no topo sozinho, pode reparar que no meio do caminho você errou em algum lugar. Porque em especial na área do casamento, não existe do esposo ser feliz e a esposa melancólica, triste lá atrás. Ou a esposa está bem lá na frente e deixou uma família miserável, desgraçada, sem a graça de Deus lá atrás. Um esposo arruinado. Não. Mas isso só vai acontecer, ou seja, nós só vamos viver a bênção de Deus quando nós assumirmos responsabilidades juntos. Eu quero concluir aqui, que eu tenho 15 minutos para as 5 horas da tarde, tratando ou falando para os irmãos alguns assuntos que eu e minha esposa, como pastores, já resolvemos de casal. A pessoa gosta de procurar eu e minha esposa demais para falar assuntos assim, para nós resolver alguns casos. Então eu
relacionei alguns casos aqui, porque eu acredito que talvez sirva para nós outros, né, os espanhóis, nós outros, aqui hoje. A minha esposa já veio no carro me alertando que eu chego para o lado de Carmo, eu fico com o espírito de querer falar em espanhol e eu não falo nada de espanhol. A última vez que eu vim aqui, eu falei assim, eu trago a saudação do pastor Valdemare. É Valdemare, eu falei Valdemare. Eu nem percebi, para mim eu estava falando no espanhol fluentemente. Aí depois depois a irmã Marinita falou assim, manda um abraço para o pastor Valdemare. Aí eu fiquei. Então eu falei assim, Jesus, me segura para mim não querer falar espanhol. Controla a minha língua. Negócio assim, é complicado. Estou com um projeto para aprender, mas não sei. Vou falar alguns casos aqui, amém? Os irmãos estão dispostos ainda a ouvir? Está muito cansativo, irmãos? Se os irmãos quiserem parar, nós já para aqui agora. Nós já abençoamos os casais, ora, e nós já terminamos esse trem. Eu não faço muita questão, não. É terrível, né? Outro dia eu estava pregando, eu estava animado, não pensa? Eu estava dando pulo dessa altura, eu preguei, aí para trás, o pastor da igreja estava assim. Jesus amado, o pastor que me convidou estava abrindo a boca numa preguiça. Aí eu cutuquei e falei, meu Deus, homem de Deus, me ajuda, senão eu morro aqui, rapaz. Então tem que os irmãos estão recebendo, aprendendo, senão não tem sentido, né? E negócio de dormir em igreja é sério, irmão. Eu já dormi muito no culto, muito, vixe. Esses trabalhos de sábado à tarde, domingo à tarde, depois do almoço, isso é para crente mesmo. Para crente mesmo, convertido, né pastor? Não é pastor? Pastor Ailton, esse negócio é difícil, irmão. Eu me lembro um dia que eu convidei um pregador e o pobre do pregador pregando animado e eu comecei a dormir atrás dele, irmão. Eu era o pastor da igreja. E eu estou lá sentado. Aí o pobre do pregador esqueceu de uma palavra que ele queria falar. Aí ele foi confirmar comigo a palavra. Eu estava dormindo. E eu ouvia bem longe assim, não é assim, pastor Walter? Ô, pastor Walter! E eu longe, irmão. Pastor Walter! Aí eu abri o olho, ele disse que eu abri o olho vermelho. Ele, não é isso, pastor? Aí disse que eu falei para ele assim, esta palavra tem os dois sentidos. Aí ele ficou mais perdido ainda. Esta palavra tem os dois sentidos. Meu Deus, eu não sei nem o que eu estava falando. Oh, Jesus. Irmãos, outro dia chegou na nossa uma irmã, mulher de pastor, me ligou. Pastor, me ajuda. Estou enfrentando um problema sério. E tal, meu esposo não me valoriza. Eu ia viajar para essa cidade sozinho, porque é uma viagem que exige, é longe, tem que ir de avião, é complicado ir de carro. Aí eu falei para minha esposa, ela não ia. Falei, bem, você vai ter que ir comigo, porque nós já temos um problema lá do casamento para resolver. Você não ia ir, mas vamos fazer um esforço para você. E ela foi. Vamos ouvir a conversa da pastora. A pastora, ela não se valorizava. Aí ela começou a ser afetada por um complexo de inferioridade. Ela se achava feia perto do esposo dela. E ela não se envolvia na obra por conta disso. Não estava ao lado do esposo. O esposo ia fazer a obra sozinho. Tal. Aí minha esposa chegou junto mesmo, porque minha esposa na hora de falar não tem dó não. Pai, fala mesmo. Falei, minha filha, isso está acontecendo e a culpada é você. Você tem que parar com isso. Deus te criou assim, você é bonita. Você tem que deixar os seus filhos aos cuidados de quem já estão grandes. Está do lado do seu esposo. Se valoriza. Se vista bem. Levante a cabeça. Não deixe o inimigo colocar isso na sua cabeça, não. Ela vivia essa crise. Dessa crise começou uma crise de ciúmes. Graças a Deus, esse casamento hoje está uma benção. Nós temos visto o resultado. Ela tomou uma postura, falou, não, pastor, então a partir de hoje eu vou trabalhar diferente. E mudou mesmo, e Deus tem abençoado. Você tem que aprender a se valorizar, se vestir bem, andar perfumado. Aqui na Bolívia não é pecado usar perfume, não é? Como é que chama perfume aqui? Perfume? O crente tem que andar cheiroso, para estar ao lado do companheiro, da companheira. Senão vai fazer que nem a moça que tinha um mau hálito terrível.
E o rapaz que tinha chulé. Se valorizar, irmãos. Aí a gente casa, a gente relaxa, principalmente os homens. A mulher ainda dá um jeitinho e faz uma chapinha no cabelo e passa um pozinho. Aí o homem fala, não, se quiser é assim mesmo, é desse jeito aqui que eu tô. Aí não se cuida. Não dá um grau, né? Outro caso. Esse daqui foi terrível, irmão, porque foi logo no começo do ministério, nós tínhamos pouco tempo de casado. O esposo que não conseguia sentir prazer na relação íntima com a esposa. Esse foi difícil, infelizmente esse casal se separaram por conta disso. E foram lá e o caso nós aconselhamos e oramos juntos. Ele não tinha prazer na hora da relação. Depois da relação ia pegar uma revista, um subterfúgio lá para conseguir alcançar o clímax na relação. O homem geralmente, eu não estou falando aqui de forma geral, generalizada, genérica, estou falando para que os irmãos entendam. Homem geralmente tem uma vida preguiça diferente das mulheres. Porque Deus criou o homem de forma diferente da mulher. Por exemplo, nesta parte da relação íntima, homem é que nem um fogão micro-ondas, né? Um fogão a gás. Instalou o dele, ele já está animado para dar uns beijos, para namorar. Mulher não, mulher é mais devagar, é mais... Homem é pelo que ele vê. Se ele vê a esposa bem vestida, cheirosa, ele já fica animado. A mulher não é porque ela vê o camarada se arruma, se ajeita e passa na frente dela, passa para lá, passa para cá. Ela não está nem aí. Aí ele passa todo bonitão, ela fala assim, bem, não esquece de deixar o dinheiro para nós pagar a conta de luz amanhã. É assim. Sabe que eu estou falando demais? É assim que funciona. Aí a mulher é diferente, uma mulher você já tem que... não é o que ela vê, é o que ela ouve. Aí você chega de manhã e fala assim, meu bem, você está tão bonita hoje. Nem que seja pela fé, irmãos, mas fala. Você já deixou ela animada, aí você vai trabalhar, ela fala, puxa, eu estou bonita hoje, rapaz, já pentei o cabelo, escovo o dente, aí na hora do almoço, essa era do celular agora é uma bênção. Você está lá no meio do trânsito, ou você está trabalhando lá, pega o celularzinho, pastor, eu não tenho celular, não tem porque não quer, porque aqui na Bolívia está barato demais, pega o celular e liga lá para a esposa e fala assim, meu bem, eu não vejo a hora de chegar em casa e dar uns beijos em você. Irmão, aquilo ali a mulher já está pegando fogo, já está animada, está no ponto. Aí chega de noite, é só alegria. Aí o camarada não pensa nela, só pensa nele. Esse casal aqui viveu esse problema e infelizmente se separaram. Nesta mesma igreja que eu e a minha esposa pastoreamos, nós enfrentamos o problema de um outro casal, que esse eu não soube mais notícia deles. Do esposo que era um bruto, ignorante, arrogante. Irmãos, pensa, eu e minha esposa, novinho de casado, eu era novinho ainda. Aí chega um casal de pessoas já mais velha que nós. Ela chega assim e fala assim, pastor, esse homem é um animal. Esse homem é um bruto. Ele me maltrata o dia inteiro, chega de noite e quer namorar comigo. Fala alguma coisa. Eu ia para a camarada e falei, vou falar o quê, irmão? O apóstolo Paulo nos ensina que nós temos que olhar para a esposa e ver nela como um vaso mais fraco. Não estou falando de fraco de inferioridade. Obrigado, pastor. Não. É alguém que precisa de uma atenção, de uma conversa. Né? Porque dizem, isso daí quem diz é os estudiosos, não sou eu que digo isso, pelo amor de Deus. Que o homem, para ele viver uma vida bem, viver bem durante o dia, ele precisa falar pelo menos 2.000 palavras. Quando ele fala 2.000 palavras, dificilmente ele vai ter estresse, dificilmente ele vai ficar nervoso. Essa é a média. A mulher, sabe quantas 1.000 palavras ela precisa? Quem sabe? 6.000 palavras. Imagina. O homem quando sai para trabalhar, antes das 10 da manhã ele já gastou as 2.000 dele, já está no lucro. E a mulher ainda não gastou nada. Aí quando chega em casa, o homem não quer mais conversar. E a mulher está com as 6.000 palavras tudo guardada. Ela já vai logo no portão, fala, meu bem, diz que o homem resume, a mulher não, a mulher
fala tudo nos mínimos detalhes, explica e fala e tal. Irmão, ela fala, foi pagar uma conta, irmão, ela fala quem ela viu na rua, a roupa que estava, nossa, mas como aquela irmã engordou, aquela emagreceu, e ela vai falando todos os detalhes da história, porque ela precisa disso. E você precisa entender isso. Diga, pastor. Ela aproveitou todos os bônus, né? Outro casal que procurou a gente e que infelizmente enfrentaram uma crise difícil por falta de paciência e de compreensão. Chegaram nós e disse, pastor, estamos separando. Nenhum dos motivos de nós se separarmos é porque minha esposa não sente prazer na relação íntima. Estou falando aqui de termos bem técnicos, porque temos aqui um público de criança. Eu quero que os irmãos me entendam, por gentileza. Eu também não quero ser agressivo nas minhas palavras, pelo amor de Deus, queridos irmãos, nós queremos, mas eu entendo, eu creio que os irmãos estão entendendo, amém? Amém. Minha esposa não sente prazer, aí não dá certo, como é que eu não consigo dar prazer para minha esposa? Aí nós tentamos aconselhar, meu filho, vocês são um casal novo ainda, vocês têm toda a vida pela frente, a coisa não funciona assim não, isso não acontece assim no estalar de dedos, isso é com o tempo, vocês vão aprendendo juntos, e não precisa do apoio de internet, de revista, de nada não, pede graça a Deus e vai vivendo, e vai conversando, e vai dialogando, e vocês vão chegar a um denominador, vocês vão se entender e vão viver bem, as coisas vão acontecer, mas não acontece da noite para o dia, é assim que funciona. Então, irmãos, existem muitos casos de ciúmes. Um dia desses, um pastor nosso, um dos pastores nossos do interior, quase perdeu a igreja por causa do ciúme da esposa. Ciúmes demais, ciúmes doentio, que o pastor não podia olhar para o lado na igreja, porque ela já achava que ele estava olhando para as irmãs. Ele tinha que ficar ali como se tivesse um tapa-olho, assim, olhando só para frente, não podia olhar para lá nenhum. Como é que um homem desse vai conseguir ser pastor de uma igreja? O pastor tem que comentar todo mundo, sem fazer discriminação de mulheres ou de homens, de senhoras ou de jovens. Estava para perder a igreja por causa do ciúme da esposa. Aconselhamos também. Esses dias eu liguei para lá e falei, como é que está as coisas? Ô pastor, agora graças a Deus está uma bênção. Tive uma conversa séria com ela e nós estamos conseguindo vencer isso na oração, juntos. É isso que Deus quer. Eu quero, pastor Ailton, se o senhor me permitir, fazer uma oração com toda a igreja pelos casais aqui hoje. Gostaria de convidar minha esposa para vir aqui perto de mim. O Samuel está aí, vem cá, Samuel, meu filho. Gustavo não veio não, né? Gostaria que só os casais que estão aqui presentes ficassem de pé. Eu sou casado, pastor, mas minha esposa não está. Fique de pé também, você vai representar aqui a sua família. E se seu esposo estiver longe de você, aqui dentro do templo, você puder chegar perto dele, nem eu estou perto aqui da minha esposa, por gentileza. Vamos orar. Pastor Ailton, faz favor aqui. Quero parabenizar a vida aqui, a atitude do pastor Ailton pela iniciativa de fazer reuniões como essa para a família, voltada para a família. Isso é muito importante. As igrejas têm pecado muito, errado muito em muitas igrejas em não valorizar esta família, esse momento especial. Deus abençoe o pastor Ailton e nós estamos lá à sua inteira disposição. Quando precisar, eu não sou um perito no assunto, eu confesso para os irmãos, porque pastor, ele é que nem um clínico geral, ele não é especialista em nada, ele não é otorrino, ele não é dentista, mas ele sabe um pouquinho de cada coisa. Pastor tem que ser isso, tem que ser um pouco de psicólogo, né? Pastor tem que saber um pouquinho. Então a gente aconselha mediante aquilo que nós temos aprendido, daquilo que estamos vivendo. Essa daqui é minha companheira há 14, vamos fazer 15 anos agora, dia 23 de dezembro. Pensa, irmão, não é fácil não. Eu suportar ela, irmão, não é fácil não. Ela me suportar, acho que é pior ainda. Nós temos que viver e se suportar, não com guerra, com agressão, suportar vivendo bem, com a graça de Deus ao nosso lado. Mas nós temos uma bússola, nós temos uma cartilha, nós temos um livro que nos ensina, que é a palavra de Deus. Nós temos pastores que são pessoas dedicadas,
e que querem o nosso bem. Então, quando você tiver alguma dificuldade, não ventila isso para todos, não. Chega numa pessoa certa, no seu pastor. Irmã, defeito do seu marido, nem a sua melhor amiga pode estar sabendo, não. Não precisa saber disso, não. Irmão, defeito da sua esposa, ninguém pode saber, não. Ninguém precisa saber disso, não. Está tendo alguma dificuldade? Procura o seu líder espiritual, o seu pastor. Fala, pastor, nós estamos enfrentando esse problema, quero que o Senhor ajude a gente em oração. Eu preciso de um conselho do Senhor. É assim que vocês vão vencer. Tá bom? Peça a graça a Deus. Amém? No nome de Jesus Cristo. Pastor, a senhora abençoa nós com a oração? Abençoa nós com a oração. A paz do Senhor para a igreja. Oramos, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apresentamos a Ti agora, Deus, cada um, Pai, dos casais, dessas famílias que aqui estão, para receber a Tua bênção, Pai. Que nós, ó Deus, venhamos ser, Senhor, assim como Noé, o exemplo, Pai, salvar pelo menos as nossas famílias, ó Deus. Dá, Senhor, estrutura para cada casais que aqui estão na Tua presença, esperando de Ti, Senhor, um refúgio Teu. Dá liderança para cada um dos Teus filhos. Venha ajudar, Senhor, a cada família, suprir as necessidades de cada um dos Teus filhos. Ensina, Senhor, nós a conviver bem com aqueles que estão próximos de nós. Abençoa a mim, meu esposo e cada um dos Teus filhos, no nome de Jesus, ó Deus. Amém. Quantos podem aplaudir Jesus bem forte? Amém. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Walter José, pastora Cida, que tem chegado. E Deus abençoe também a esposa do Wagner Felipe,